Eu fiz uma enquete no meu canal onde eu perguntei quais temas vocês gostariam que eu falasse e muita gente pediu para eu falar sobre os piores investimentos que eu já fiz na minha vida. Então nesse vídeo eu vou listar os 5 piores investimentos que eu já fiz. Eu acho interessante você ficar até o final porque vai ter uma lição lá, uma conclusão que eu vou chegar que acho que vai te ajudar a você não cair em nenhuma armadilha também no futuro. Bom, o primeiro investimento que eu fiz, que eu errei, que foi um dos piores que eu já fiz, foi o tal do COI. Eu já fiz outros vídeos aqui falando sobre isso, inclusive eu falei, fuja das bobagens do mercado financeiro, né, que ele inventa para te enganar, e eu fui enganado justamente no pior de todos, que foi o COI. Acabei investindo, fiquei preso nele durante 5 anos, com as aplicações lá paradas. Acredito que perdi muita oportunidade para colocar esse capital em outras coisas que apareceram durante esses 5 anos, e isso me ensinou algumas lições, né, principalmente você não deixar o seu dinheiro preso, porque como eu falei, outras oportunidades apareceram depois e eu não consegui investir porque esse dinheiro estava parado no COI. Além disso, eles falam que o COI você pode tirar a qualquer momento, mas o rendimento era muito irrisório, você perde dinheiro para inflação caso você tire. Então eu deixei lá 5 anos, vai vencer daqui a alguns meses, então ainda não recebi esse valor. Já fica a lição aí, eu nunca vou mais investir em COI e acho que você também não deveria investir em COI. Por que que o COI ele acaba sendo um atraso aí de vida na sua jornada de investimento? Porque ele fica com seu dinheiro preso e depois você não está investindo em nada, você está investindo em opções. O COI é um certificado de operações estruturadas. Então o que eles fazem? Eles fazem uma estrutura de opções. A gente chama de opções estruturadas. Eles fazem lá uma espécie de capital protegido. Se você tiver um ganho, você vai receber um percentual sobre isso e você tem seu capital garantido, que na verdade não está garantido por ninguém. Se o banco que você comprou esse COI falir, você perde, então não tem proteção do FGC, não tem nenhuma vantagem que eu veja ali sobre o COI. Eu acredito que eu perdi muito tempo nesses investimentos. O segundo pior investimento que eu fiz foi uma empresa, foi uma ação na bolsa, que foi a Cielo. A Cielo eu cheguei a comprar ali perto dos R$ 3 mais ou menos. Eu sei que depois subiu muito, foi para 5 e pouco. E agora, há pouco tempo atrás, fechou o capital da Cielo. Então quem é investidor da Cielo hoje não consegue vender suas ações. Claro que muita gente saiu até lá, né? Teve ali o tag along para sair, mas fechou o capital. Você que tinha ações da Cielo provavelmente não vai conseguir vender mais, só você conseguindo comprador particular. Mas o meu erro ali foi outro, não foi nem que a empresa era ruim, mas eu fui seguir dicas de outra pessoa para entrar na Cielo. Essa dica veio do Luiz Barsi, o maior investidor de pessoa física aqui no Brasil, e quando eu vi que ele investia na Cielo, eu falei, pô, legal, interessante, eu vou dar uma olhada. Eu fiz lá a análise fundamentalista da empresa, pagava bons dividendos, estava com PL baixo, tudo isso, e acabei entrando ali mais ou menos a R$ 4, por aí foi meu preço médio, chegou a cair lá para 2, foi um suor ali que me deu, né? Foi bem difícil estar exposto a essa empresa e perdi tempo de investir em outras empresas que não era uma aposta. Então a Cielo era uma aposta de que as coisas iriam virar, que ela ia voltar a crescer, ser uma empresa muito grande. E depois eu parei para pensar e vi que é uma empresa que só faz transação de maquininha. Então assim, o Pix depois chegou e a empresa acabou perdendo mais valor de mercado ainda. E ela voltou para R$ 5 e fechou, nunca mais passou disso. E que eu saiba, o Barsi comprou a R$ 6 a R$ 7 essa empresa. Então ele teve um prejuízo caso ele não tenha vendido as ações, né? Caso ele tenha ficado com elas aí, só o tempo dirá. E ficou a lição aí de que eu não posso prestar atenção em outras opiniões, mesmo que seja do Luiz Barsi. E isso então foi um erro que eu cometi em Cielo 3. O terceiro erro tem a ver com um vídeo que eu fiz sobre fundos imobiliários, que eu falei sobre a verdade dos fundos imobiliários. Nesse vídeo eu falei que os fundos imobiliários de papel high grade tinham muito risco. Aí muita gente comentou lá que eu não sabia sobre papel high grade e tal. E esse terceiro investimento, que foi um dos piores que eu já fiz na minha vida, tem a ver justamente com isso. Então, tudo que eu falo aqui tem uma razão de eu falar, não é coisa da minha cabeça. Ou eu passei pelas coisas que eu falo para vocês, ou eu estudei muito para falar. Nesse caso, eu passei por isso. E foi justamente com um fundo imobiliário chamado Deva 11, que é um irmão aí do HCTR, que é muito ruim também. E eu investi numa fase que ele estava bem até. Foi ali em torno de 2021, 2022 que ele estava pagando dividendos ali de 15%, 16% ao ano. O risco não se materializava porque a média da carteira daquele fundo imobiliário era tipo IPCA mais 12, mais 14 e estava sendo pago, né? Até que um dia as pessoas que estavam pagando esses CRIs não pagaram.
e aí o fundo caiu mais de 50%, não recuperou até hoje. É engraçado que o fundo imobiliário, eles sempre colocam o rendimento mensal em relação ao valor de mercado da cota, né? Então eles falam assim, nós sempre continuamos pagando 1% de rendimento ao mês em relação ao valor de mercado da cota do fundo imobiliário. Se o fundo imobiliário caiu 50% e você paga 50% a menos de dividendo, continua sendo 1%. Eles usam muito dessa narrativa, falando que está pagando 1% em relação ao valor de mercado, mas se o valor de mercado cai, o dividendo cai, continua sempre igual, então você no final está perdendo dinheiro. E foi o caso ali do Deva 11, foi um dos piores investimentos que eu fiz, que é da Devante. Eu consegui sair a tempo antes de cair mais ainda. Eu acho que eu saí em torno de R$90, ele já chegou a bater R$120 esse ativo, e hoje eu já nem sei quanto tá, mas o Deva 11, então fica aí a lição de que papel high grade tem risco, não é almoço grátis. Outro investimento que eu fiz que foi muito ruim, também tem a ver com fundo imobiliário, foi o Vino 11, que é da Vinci Partners. É um fundo imobiliário que nasceu muito bem. Eles investiam principalmente em escritórios boutiques, pequenos, bem localizados, com bons inquilinos, até que, eu não sei o que aconteceu, a gestão mudou ali o rumo do seu pensamento, da gestão dos seus ativos e comprou um imóvel da Globo, na verdade, né, que fica ali na Marginal Pinheiros. E desde então o fundo foi ladeira abaixo e tudo ficou um pouco quanto questionável, toda a parte de conflitos de interesse. Por que ele comprou um imóvel, se alavancou pra caramba, se endividou para comprar um imóvel que ia dar 1 centavo de rendimento ao mês? Então não fez muito sentido, muitos investidores saíram e começou aquela desconfiança, e quando você tem desconfiança de um ativo de renda variável, ele tende a cair. Eu cheguei a vender em algumas partes do que eu tinha de Vino 11, não cheguei a vender tudo de uma vez, mas fui saindo aos poucos. Me parece que foi uma boa decisão. Eu até saí com um pouco de lucro, porque eu acabei reinvestindo os rendimentos que ele me pagava mensalmente, mas em relação ao preço médio de aquisição foi um baile, assim, foi muito prejuízo. E fica a lição, então, os gestores nunca fazem em prol do investidor, ele vai fazer em prol da gestora. Então isso você precisa entender quando vai investir em fundo imobiliário. Hoje ele pode estar fazendo algo muito bom para você, mas é porque está alinhado com os interesses dele também. E o último investimento que eu fiz, que eu lembro assim de cabeça que foi horroroso, foi investir na Via Varejo. A Via Varejo hoje nem se chama mais Via Varejo, o nome dela é Bahia 3, acho que é o código dela, BHIA 3, que é a Casas Bahia. E eu investi nela em torno ali de 2021, quando tinha influenciadores falando que Via Varejo era R$10, que ia subir, ia triplicar de valor. E eu, bobo, lá entrei. Mas foi um aporte muito pequeno, então não chegou a me machucar. Eu separei um valor ali na minha carteira para justamente tomar esse risco, então esse risco aconteceu, eu não perdi nada assim comparado com o total da minha carteira, não chegou a machucar. Mas fica a lição de novo, não escutar pessoas de fora que não tem nada a ver com o seu patrimônio, dando dicas ali, ó, vai subir, vai duplicar, triplicar. Nesses casos, a maioria das vezes não vai dar certo. Então, Via Varejo foi um investimento muito ruim que eu fiz e também provou para mim mesmo que o setor de varejo é ruim. Então o setor de varejo pode estar indo de vento em popa, mas uma hora ele vai cair, porque ele é insustentável na minha opinião. E se você está gostando do conteúdo até agora, se inscreva no canal e deixa o like para o YouTube te recomendar vídeos como esse. E comenta aí se você também investiu nessas coisas que eu falei para você, ou outros ativos também que você investiu que foram muito ruins na sua carteira. Bom, eu separei aqui algumas conclusões que eu cheguei com todos esses erros que eu cometi. Às vezes é bom você revisitar eles de novo para você reavaliar as decisões que você vai tomar no futuro, inclusive. A primeira delas é não seguir dica de ninguém. Então não sigam dicas de ações diretas, né? Ou seja, isso aqui não é uma recomendação, mas essa ação é muito boa. Aí você vai lá e compra. Isso acontece com vários canais de YouTube. Eu tento evitar passar as ações mais rentáveis do mundo aqui, porque muita gente vai cair nisso. E eu estou comprando uma ação por algum motivo que eu tenho pessoal, né? E caso a ação caia, eu vou saber o que fazer. Agora, você que vai copiar o amiguinho, você não vai saber a hora de comprar ou vender. É muito perigoso isso. Então, se você não tem esse conhecimento de investir em ações, melhor não entrar. A primeira regra é você não perder dinheiro, e a segunda é lembrar da primeira regra. Isso é um ensinamento do Warren Buffett. E por mais que seja o Barsi que fale, da Cielo, não sei o que, deu errado para mim. Não siga dicas mesmo que seja do maior investidor da bolsa do universo. Outra coisa, não existe almoço grátis. O retorno, na verdade, que você está tendo daquele ativo tem um risco enorme atrás. Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Isso sempre vai existir, mas a gente sempre acha que o risco está lá e não vai acontecer.
ele acontece. Os riscos de investir na renda variável existem, eles acontecem. Outra coisa também é que o varejo não presta, na minha opinião, na bolsa de valores. Pode estar indo super bem você ter valorizado 100% na ação, mas uma hora ela vai cair e a empresa vai falir ou ela vai fazer uma fusão com outra empresa. A maioria das empresas na bolsa de valores que são ligadas ao setor de varejo são frutos aí de cisão, de fusão entre empresas. Não é um setor para você investir olhando uma carteira previdenciária. E também os fundos imobiliários não vão te deixar rico. O fundo imobiliário é para quem já construiu patrimônio, mesmo que seja razoável, já é interessante para você gerar renda passiva na sua carteira. Mas dificilmente o fundo imobiliário vai valorizar como uma ação e também o valor da cota tende a não andar para nenhum lado e você acaba só recebendo rendimentos que vão sendo descontados do próprio valor da cota. Então a gente tem muitos fundos imobiliários aí que caíram nos últimos anos. O fundo imobiliário eu acredito que seja para quem tem uma estratégia de gerar renda passiva, não é algo que vai te deixar ultramilionário, nada disso. A maioria dos FIIs são ruins e as gestoras também acabam se preocupando com elas mesmas, o que é do interesse dela mesmo, tá certo? O gestor está trabalhando para a gestora, não para você. E é isso que você precisa entender também. E com tudo isso, o que eu fiz de mudança na minha carteira? Eu ajustei a minha posição, aumentei mais em ações no Brasil e no exterior também, aumentei um pouco mais de renda fixa e diminui fundos imobiliários na minha carteira. Eu deixei ali poucos fundos imobiliários que realmente tiveram uma performance boa nos últimos 5, 6 anos. Eu fiz esse filtro justamente para mudar, porque esses erros precisam ensinar a gente a caminhar para frente também e ter bons retornos no futuro. E outra coisa também que eu ajustei foi mais na parte mental, que eu não procurei mais retornos acima da média. Eu procuro retornos razoáveis com riscos menores, porque agora que eu construí um patrimônio interessante, não vale mais a pena eu correr tanto risco assim quanto eu corria antes. Essa lição que eu dou para vocês é ter paciência, investir em bons ativos, em boas empresas que paguem retornos razoáveis e você ter paciência de esperar eles maturarem e aos poucos você conseguir aumentar seu patrimônio. E o maior dividendo do seu patrimônio é o seu aporte. Então não adianta você querer ganhar tantos por cento na empresa X, dividendos de não sei quanto, porque o que vai fazer diferença é o aporte, não é a taxa. Isso é o maior erro do investidor iniciante, olhar para a taxa de retorno e não para o seu aporte. Invista em você também, faça cursos, tente gerar renda extra, seja promovido no seu trabalho, faça de alguma forma que você consiga melhorar o seu aporte, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida, e não a taxa ou a empresa que você vai investir. Então é isso, chegamos no final do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, comenta se você cometeu algum desses erros também, o que você achou dessa conclusão que eu falei sobre as lições que eu tomei ou os ajustes que eu fiz na minha carteira em relação aos erros que eu cometi, e seja membro do canal também, porque lá estou montando uma carteira do zero, mostrando ali como que eu estou fazendo mês a mês, estou colocando dinheiro no meu bolso lá para mostrar para vocês como funciona na prática, com o intuito de educar. Não é indicação de ação, de fundo imobiliário, nada disso, é para mostrar como é que eu avalio, do jeito prático de investir. É isso, lembre-se, investir é simples, tenha paciência e reinvista os rendimentos sempre. Muito obrigado e até a próxima.